Paz de Jesus e Igreja Viva. Nós temos falado um pouco sobre o Espírito Santo de Deus e ultimamente temos falado sobre os dons do Espírito Santo de Deus. Na mensagem anterior falamos sobre os dons de revelação, que são palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. E hoje vamos continuar falando mais um pouco sobre outro grupo de 3 dons, dons de poder. Mas antes disso eu quero relembrar que dom é a capacidade que o Espírito Santo concede a cada um dos seus filhos, das suas filhas, dos seus servos, para uso em favor de uns para com os outros. Você pode confirmar isso em Hebreus 2:4 e 1 Pedro 4:10. Também quero relembrar que a manifestação de dons não acontece por emocionalismo ou pelo poder da mente ou porque decora algumas coisas. Não. A manifestação de dons acontece somente quando vivemos no amor de Jesus, que é o dom supremo. Nós já vimos isso em 1 Coríntios 13. Também nas palavras do Senhor Jesus, Mateus 22, 36 a 39, e o tão conhecido fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. E é claro, os dons são manifestados quando nós, então, vivemos a grandeza do amor de Deus. Quando a grandeza do amor de Deus se manifesta em nós e através de nós. Isso se torna visível na vida daqueles que seguem o Senhor Jesus. Nós vemos isso no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Então, assim agindo no poder do amor de Deus, o Espírito Santo manifesta dons a serviço de outras pessoas, a serviço da Igreja do Senhor Jesus. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o dom de poder. Quando se fala de poder, normalmente as pessoas têm aquela sensação de algo forte. E realmente, quando se trata dos dons de poder concedidos pelo Espírito Santo, é a coisa mais forte que existe. O primeiro dom que eu quero compartilhar com vocês é o dom de curar. Todos esses dons, eu estou pegando apenas aqueles citados pelo apóstolo Paulo no capítulo 12 de 1 Coríntios. Então, mas cabe relembrar que os dons são concedidos conforme o prazer do Espírito Santo. E não são somente esses 9 dons. Eu creio que são infinitos. São capacitações que o Espírito Santo dá de acordo com as circunstâncias, para que nós estejamos servindo ao Senhor. Então, o dom de curar. Como que nós poderíamos definir o dom de curar? Eu digo que é o modo sobrenatural de Deus para eliminar enfermidades. Aquilo que não se consegue através da medicina tradicional, médicos, ou através de métodos caseiros, Deus opera pelo sobrenatural. O dom de curar, nós vemos ele se manifestando de algumas formas. Pela imposição de mãos, vemos pela unção com óleo e pela confissão de pecados também, se manifestando a cura de Deus. Então, primeiro eu quero ver sobre a imposição de mãos. Lucas 4:40, nós vemos Jesus curando muitas pessoas pela imposição de mãos. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam. E ele os curava impondo as mãos sobre cada um. Então, multidões vinham a Jesus com os enfermos de todo tipo de enfermidade. Quando eu vejo aqui enfermos de diferentes moléstias, eu vejo que, inclusive pela própria Bíblia nós vemos isso, que não era só moléstia física, mas eram moléstias da alma também. Pessoas com problemas, com doenças na alma, refletindo sobre o corpo daquelas pessoas. E Jesus
curava a todas essas pessoas. Lucas 13, 12 e 13 também nós vemos Jesus cuidando das pessoas enfermas. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. A mulher que andava curva, que tinha um problema sério no seu corpo, na sua coluna, andava encurvada e imediatamente ficou curada mediante a ordem que Jesus dá, impondo-lhe as mãos. Atos 28:8 nós vemos o apóstolo Paulo em ação. Eu uso mais os exemplos de Jesus porque ele é o nosso exemplo perfeito. E Jesus diz que nós faríamos ainda coisas maiores do que aquelas que ele fez. Então, o Espírito de Deus que agia através da vida de Jesus, na vida de Jesus, é o que age em nós hoje. E nós temos também o Senhor Jesus advogando por nós, junto de nós. Então, por isso que nós estamos com estas mesmas condições de estar operando esses sinais e maravilhas no poder do Espírito Santo através dos dons. Atos 28:8. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio, certamente com uma virose muito séria. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Então, a imposição de mãos é um dom de cura que Deus dá para seus filhos e suas filhas. Eu já presenciei fatos na minha vida, Deus já me usou também para exercer esse dom, e isso é maravilhoso. De fato, nós devemos sentir, através dos dons, o prazer do Espírito Santo de Deus agindo. Também o dom de cura se manifesta com a unção com óleo e também com a confissão de pecados. Tiago 5:14-16 é muito claro isso. O servo de Deus passando a ungir o enfermo e mediante o arrependimento e confissão também do enfermo. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aleluia. O dom de cura se manifesta de uma forma surpreendente também, mediante a unção com óleo. O óleo santo. O profeta Isaías diz que o óleo santo estraçalha o jugo, estraçalha toda e qualquer opressão sobre a vida das pessoas. Então, está alguém doente? Ele diz: chame logo. Chame o teu pastor, chame o presbítero. O presbítero quer dizer ancião. É a palavra que também define o pastor, que define aquele líder que está apto para conduzir os crentes que costumam congregar, costumam se reunir para crescer na palavra. E essa pessoa é aquela que conduz, aquela que recebe o dom de Deus para conduzir as pessoas, edificando-os na fé, no conhecimento da palavra, no amor. Então, a ordem é: está alguém enfermo, deve haver ali a presença deste servo, desta serva de Deus para ungir. E se for o caso, também haver confissão de pecados. E aí a pessoa enferma terá a sua plena, a sua perfeita recuperação, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós vemos também Marcos 6, 12 e 13, quando os discípulos do Senhor Jesus saíram a fazer pregação. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, os discípulos do Senhor Jesus.
expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. A questão de expelir demônios também está muito ligado às enfermidades do corpo e da alma. E a confissão de pecados e a unção com óleo são as ferramentas, os instrumentos que o Espírito Santo de Deus dá aos seus servos que queiram servir de uma forma mais poderosa junto à Igreja Viva do Senhor Jesus. Nós vemos também João 5,14, a história ali daquele homem paralítico que há 38 anos estava à beira do tanque de Betesda, esperando que alguém o colocasse por primeiro na água quando a água borbulhasse, para receber a cura. E Jesus, vendo o homem, Jesus resolveu presenteá-lo. Ele não entendeu nada, ele só queria uma esmolinha, mas Jesus disse que ia dar muito mais do que uma esmola. Ele disse: toma teu leite e anda, levanta-te. Ordenou que aquele homem caminhasse. Mas ele deixou bem claro: vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Vai, não peques mais. Então, fica bem claro que as pessoas sofrem doenças diversas por falta da confissão de pecados, por falta de buscarem o perdão das pessoas e o perdão de Deus. Salmo 32, o rei Davi deixa bem claro que enquanto calou seus pecados, ele esteve em péssimas condições de saúde. E hoje muitas pessoas estão doentes da alma, e isso explodindo pelo corpo inteiro. E os servos de Deus são usados nesse momento para ajudar essas pessoas, para revelar o mal que está ali e abençoar essas pessoas. Nós precisamos fazer uso dessa graça que o Senhor derrama sobre nós e através de nós, para abençoarmos outras vidas. Então, nós vimos o dom de curar, que é um dom maravilhoso, muito amplo, e nós vemos inúmeras passagens na Bíblia toda a respeito de como Deus manifesta sua cura na vida das pessoas, crentes ou incrédulas, conforme o prazer do Espírito Santo de Deus. E outro dom poderoso é o dom de fé. A fé, conforme Romanos 4, 16 e 17, o apóstolo Paulo define muito bem. É crer no Deus que dá vida aos mortos. A fé chama à existência as coisas que não existem. Isso que é tremendo. Do ponto de vista humano, as coisas são impossíveis de acontecer, mas pela fé chamamos, a fé como dom, o poder do Espírito Santo de Deus, chamamos à existência as coisas que não existem. Nós vemos que a salvação das pessoas é por fé, Romanos 5:1, mas aqui trata do dom de fé. O dom de fé é aquela fé que age em um alto grau e muitas vezes em conjunto com outros dons, o dom de fé. Então, o dom de fé Deus dá para serviços especiais, para exercitar em ocasiões especiais. O apóstolo Paulo, quando está falando sobre o amor, 1 Coríntios 13, versículo 2, ele cita ali vários dons. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, conhecimento de mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, o dom de fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ele fala do amor e fala dos dons ao mesmo tempo. Ele está dizendo que não adianta ter dons se não tiver o amor, como se fosse possível, né? É nesse sentido que o apóstolo Paulo está colocando. Mas, através do dom da fé, o impossível acontece. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mediante a fé, o impossível acontece.
Como os demais dons, o dom da fé não é o homem agindo. O dom da fé é o Espírito Santo de Deus agindo através do homem. Há uma diferença muito grande aí. E muitas pessoas às vezes confundem isso. Tanto as pessoas necessitadas como aquele que vai ministrar. O dom da fé para operar as maravilhas de Deus é o Espírito Santo de Deus agindo através do homem. Então nós precisamos apenas cuidar do templo, que é a nossa vida, onde o Espírito Santo de Deus habita, para que o Espírito Santo distribua conforme o seu prazer esses dons a nós, para que possamos melhor servir ao Senhor. E assim Deus vai sendo glorificado através da nossa vida, através dos dons que o Espírito Santo manifesta na nossa vida, para serviço. E o terceiro dom desse grupo de dons de poder é a operação de milagres. Milagres são eventos que superam as leis da natureza. Milagres são aqueles acontecimentos que quebram toda e qualquer lei da natureza. Tudo aquilo que é racional é superado pelo milagre, pela operação do milagre. Por exemplo, Mateus 15, 32 a 38, é aquela situação onde Jesus estava no deserto e multidões de pessoas famintas, sem comer. Jesus mandou que os discípulos providenciassem alimento para aquelas pessoas e eles sugeriram, até que nós vimos nos evangelhos, que sugeriram que Jesus dispensasse aquelas pessoas. Mas Jesus, ele buscou alguém que tivesse ao menos um pouquinho de alimento ali. E alguém se apresentou com 7 pães e alguns peixinhos. E o que Jesus fez? Agradeceu a Deus por aquele alimento. Orou a Deus e mandou distribuir. E todos nós sabemos que toda aquela multidão se alimentou e ainda sobrou o alimento. Então, o milagre supera qualquer lei da natureza. Êxodo 14, 21, a travessia do Mar Vermelho. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Sobrenatural. O mar não abre caminho para ninguém. O mar, ele não é gentil com as pessoas. Ah, dá licença, mar, eu quero passar. Somente pela operação de um milagre. E isto aconteceu. Todos nós conhecemos este fato. Então ele quebra toda e qualquer lei da natureza, o milagre. Segundo Reis 6, versículos 5 a 7, nós vemos aquela passagem do profeta Eliseu, que ele estava buscando madeira para aumentar as instalações da casa de profetas. Seria mais ou menos semelhante a uma faculdade de teologia nos dias de hoje. E daí um dos rapazes lá derrubou o machado no rio, o machado afundou, e o machado era emprestado. Houve uma grande preocupação, e era uma ferramenta preciosa naquele tempo, o machado. Aí Eliseu lançou um pedaço de madeira na água e ordenou: pode pegar o machado flutuou. Alguém já viu ferro flutuar? Nunca. Dificilmente veremos, a não ser que aconteça novamente um milagre semelhante a este, conforme o prazer de Deus. Também vemos Josué 10, versículos 12 a 14, onde o sol parou. Josué orou para que o sol parasse em Gibeão, e o sol parou, até que os amorreus fossem derrotados, até que o inimigo fosse derrotado. Então,
totalmente impossível pelas leis da natureza, o sol parar. Mas Deus pode fazer o sol parar. E isto aconteceu. A tão conhecida ressurreição de Lázaro, João 11, 41 a 44, as pessoas falaram que ele até cheirava mal já. Jesus chegou, orou a Deus, agradeceu a Deus pelo milagre, chamou Lázaro. E Lázaro saiu ainda envolto em panos, já andando com suas próprias pernas, já em perfeita condição de saúde. O milagre, ele quebra toda e qualquer regra da natureza, das coisas terrenas, supera, está acima de toda e qualquer lei da natureza, porque é uma lei sobrenatural que procede direto pela graça do trono de Deus. Muito bem, família de Deus, família do Senhor Jesus. Mais 3 dons do grupo dos dons de poder. Eu quero relembrar, dons não são apenas acontecimentos do passado, são concedidos pelo Espírito Santo de Deus aos crentes fiéis, aos filhos e filhas fiéis, no serviço do reino, para servir a igreja viva do Senhor Jesus. Isto vai acontecer até que Jesus volte. Isso vai continuar acontecendo. Embora todas as oposições, embora todo o poder das trevas agindo contra, o Espírito Santo continuará agindo com dons, com poder do alto, num nível altamente elevado, até que Jesus volte. Nós precisamos assim estar, cada um, a Igreja Viva, a serviço do Senhor. Cada um conforme aquilo que o Senhor concede, conforme a condição que o Espírito Santo de Deus concede a cada um. Devemos servir com alegria, com humildade, querendo apenas servir. Quando nós queremos apenas servir, o Senhor dá as ferramentas, que são os dons. Nós não precisamos olhar para o dom que outra pessoa tem e desejar aquele dom. Nós devemos desejar estar aptos para o serviço santo, para ajudar as outras pessoas. Aí o resto, Deus diz, deixa comigo, que eu te preparo, que eu te dou a capacitação. E isso é tremendo. Isso é poderosíssimo. Igreja Viva, além desta reflexão, abra sua Bíblia, examine esses textos que eu citei, busque outros textos, amplie essa ideia. Amplie, cresça nesse entendimento para seu bem e para o bem das pessoas que estão ao seu redor. E eu espero em Deus que isso seja um marco na tua vida para crescimento, como filho, como filha de Deus. E não se esqueça, nós estamos sempre orando por vocês para que as maravilhas de Deus aconteçam em cada vida, em cada casa, em cada família. Não abra mão das bênçãos de Deus. Não dê ouvidos a espíritos enganadores. Não dê ouvidos a falsas doutrinas. Explore a Bíblia. Sonde a Bíblia. Leia e releia. Mesmo que você não entenda, vá lendo e relendo. E assim o Espírito Santo vai tendo liberdade para falar com você. Agora, quem não lê a Bíblia, quem não para fazer uma reflexão comigo ou com os outros irmãos, não vai crescer. É isso que o Senhor Jesus espera de nós. Crescimento individual e crescimento comunitário, com o grupo de crentes que se reúnem nas casas para crescer na fé, para crescer no serviço santo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem e a obra que eu participo da obra que você realiza, porque somos a Igreja Viva e você também participa desta obra que eu estou realizando, assim compartilhando. Deus abençoe vocês, recebam a bênção apostólica. Bendito Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, pela tua igreja reunida, tua igreja viva, sedenta da tua palavra, Senhor. Abre o entendimento, Senhor, abre o coração de cada um para as riquezas do teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, caiam por terra todas as amarras,
Caiam por terra todas aquelas coisas malditas lançadas sobre cada ouvinte dessa palavra, Senhor. Caia por terra toda a enfermidade, Senhor. A tua unção santa recaia sobre cada um agora, Senhor. Em nome de Jesus. E tudo seja desfeito para a saúde completa de cada pessoa, de cada família, para a saúde completa da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém. Glórias a Deus. Tu és a própria vida.